Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, aqui é o pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de julho até setembro, estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. O assunto da semana é expiação horizontal, a cruz e a igreja. E o tema de hoje é a igreja, um templo sagrado. Olhando a igreja como um templo ou como o corpo de Cristo, de um jeito ou de outro vamos perceber que há ligação e unidade tanto nos objetos da construção quanto nos membros do corpo. Se quisermos, podemos dividir o capítulo 2 de Efésios em duas partes distintas. A primeira parte, que vai até o verso 10, mostra que vivemos em comunhão com Jesus. E na segunda parte, os versos de 11 a 22 nos ensinam que vivemos em união uns com os outros como parte da Igreja de Cristo. A morte de Jesus tem benefícios verticais no estabelecimento de nosso relacionamento com Deus e horizontais na consolidação de nosso relacionamento com os outros. Por meio da cruz, Jesus demoliu o que separava gentios e judeus, incluindo o uso indevido da lei com o propósito de ampliar o abismo. Jesus também construiu um incrível e novo templo composto por crentes. Gentios, antes excluídos da adoração nos lugares sagrados, se juntam aos judeus para se tornarem um novo templo. Todos se tornam parte da igreja, santuário dedicado ao Senhor, e têm o privilégio de viver em união com Jesus e com os irmãos em Cristo. Sobre o alicerce que o próprio Cristo estabelecera, os apóstolos construíram a igreja de Deus. A figura da construção de um templo é frequentemente usada nas Escrituras para ilustrar a edificação da igreja. Zacarias se referiu a Cristo como o renovo que edificaria o templo do Senhor. Falou dos não-judeus como auxiliares nessa obra. Ele disse: aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor. Zacarias capítulo 6, verso 15. E Isaías declarou: estrangeiros edificarão as suas muralhas. Isaías 60, verso 10. Escrevendo sobre a edificação desse templo, Pedro disse: chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Está em 1 Pedro capítulo 2, versos 4 e 5. Eu fico impressionado ao ver como as metáforas usadas na palavra de Deus são cheias de significado. Os apóstolos trabalharam nas pedreiras do mundo judeu e do mundo pagão, trazendo pedras para colocar sobre o fundamento. Em sua carta aos crentes de Éfeso, Paulo afirmou: vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Está em Efésios 2, nos versos 19 a 22. E aos Coríntios ele escreveu: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto,
o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. 1 Coríntios 3, versos 10 a 13. Todos nós, como membros do corpo de Cristo, estamos contribuindo para a construção do templo de Deus, da Igreja de Deus que será transportada para a eternidade. Não somos apenas parte do templo, mas pedras vivas que trabalham outras pedras, para que também façam parte do templo vivo do Deus Altíssimo. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.